esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então, os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí esse templo, e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção desse santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você está aqui em casa, você está aqui na igreja, em casa, está gravando aí? Nossa Santa Missa, 3º domingo da Quaresma. É o Evangelho de Jesus Cristo segundo João. João 2, 13 a 25. O Evangelho de Jesus Cristo, ninguém pode acrescentar nada nem tirar. O próprio João escreveu que quem acrescenta, Apocalipse também, quem acrescentar ou tirar algo do Evangelho vai ser condenado. Então prestar bem atenção, porque a mania hoje é de cada um ler o Evangelho do jeito que quer. Aí coloca a palavra que não tem, tira a palavra que não tem, interpreta a coisa errada e diz que é a palavra de Deus. Não se toca na palavra de Deus, não. Estava próxima a Páscoa dos judeus. Era a festa da Páscoa, né? É a grande festa dos judeus.
para a gente também. Jesus vai morrer na Páscoa. Domingo de Ramos até Sexta-feira Santa. Então, nessa festa, Jesus sobe a Jerusalém. Subiu porque Jerusalém ficava no alto. No templo, nessa cidade, havia um templo. O templo é a igreja deles. Só tinha esse templo. É como se fosse Aparecida. No Brasil só tivesse uma igreja, Aparecida, lá em São Paulo. Aí todo mundo era obrigado a ir, uma vez por ano, pelo menos. Nós temos igreja de todo canto. Só tinha esse templo para ir, só um. E depois uma pequena sala chamada de sinagoga, que Jesus entrava também. Mas templo mesmo era só um. Hoje esse templo está destruído, porque os judeus pecaram, não acreditaram em Deus e o templo foi destruído. Foi construído há 3.000 anos atrás. Aí foi destruído uma vez, reconstruído na época de Jesus, e foi destruído de novo, e até agora está destruído. Por causa do pecado deles. Hoje só tem um pedaço do templo lá. E continua em guerra lá, né? Entrando no templo, Jesus encontra vendedores de bois, ovelhas e pombas. Os judeus no templo tinham o local das mulheres, o local dos homens, o local do sacerdote, do sumo sacerdote. E eles ofereciam sacrifícios a Deus, sacrifícios de animais. A pessoa pecava, comprava um animal. Era isso aqui que ele estava falando, a venda dos animais. Comprava o animal, matava o animal, metade do animal é para o sacerdote. Os bichos eram bem gordinhos, quem? Os animais? Não, o sacerdote, né? Que ganhava os animais, né? Igual os padres de hoje, né? Tudo gordinho. E a outra metade queimava no altar para Deus. Só que o sacerdote da época ganhava dinheiro com a venda dos animais também. Então, além de vender os animais, eles ganhavam a parte dos animais. É isso, essa situação que Jesus vai encontrar. E ele não vai gostar, não. Jesus não gosta de certas coisas, não, viu? Encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas. Maria, quando ela deu à luz, ela teve que se purificar também. Ele ofereceu 2 passarinhos. Qualquer impureza ritual, embora ela não era impura, né? Mas ele dizia que a mulher que desse à luz tinha que se purificar. Maria não era impura, né? Mas ela ofereceu mesmo assim para cumprir a lei. Qualquer impureza ritual, você tinha que comprar um animal e oferecer a Deus em sacrifício. Os pobres ofereciam passarinho, né? Maria era pobre. Os ricos ofereciam boi, ovelha, cabra, por aí vai. Além disso, havia os cambistas, o pessoal que vendia os animais, trocava moeda, o pessoal queria trocar uma moeda, animal é tanto, não tem, troca aqui, não sei o quê. Tinha uns cambistas lá, sentados. Então, era um comércio de animal, dentro do templo. Quando Jesus chega, estava desse jeito. Os cambistas é esse negócio que vende aí, jogo do bicho hoje, né? Foi bem, jogo do bicho lá, no templo. Você pensa que Jesus ficou quieto? Pois não ficou, não. A gente que fica quieto quando vê uma coisa errada, a maioria dos católicos fica calado, né? Aí, ó, governo aí querendo aprovar aborto, né? 9º mês de aborto, 9º mês a criança já querendo aprovar. Esse governo é um governo de assassino. Matar a criança de 9º mês, 9 meses, devia ser preso tudinho em favor dessa lei. A gente fica tudo calado. Devia prender esse pessoal desse governo. Como é que mata uma criança de 9 meses? Jesus fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo. Ele não pediu para sair, não. Ele mandou. E ele não mandou, não. Ele fez um chicote e botou para fora. Senhor, volte com esse chicote para dentro da igreja, para esse governo. Expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. Deu foi chute na mesa.
O senhor não fez isso não. Não está vendo não. Está aqui escrito, agora vai dizer que não fez. Ele fez um chicote, deu um chute nas mesas, espalhou as moedas e mandou embora. E mandou os animais tudo também embora. Expulsou os animais. E disse aos que vendiam pombas e animais: tirai isso daqui. Não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Estão fazendo hoje na igreja uma casa de comércio. E nos governos aí também. Não estão vendendo animal, mas estão fazendo outras coisas. Vendendo ideias que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Nós vamos começar uma devoção nova nessa igreja. Nosso Senhor do chicote. Vou trazer Jesus com o chicote na mão, está bem aqui na frente. É o que a igreja precisa. Nosso Jesus do chicote. A devoção de hoje. Para botar ordem na casa. Que está uma desordem medonha na igreja. E fora da igreja também. Tirai isso daqui. Não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. É o que estão fazendo. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Jesus estava cheio do zelo de Deus. Ele não tinha raiva não. Tinha e teve raiva. Teve raiva hoje. Tem raiva que é santa. Quando a raiva é porque por uma coisa boa, é uma raiva santa. Jesus não era molenga, não era mufino. Para dizer a coisa, ele dizia. Aí os católicos tudo calado. Um absurdo desse aí nesse governo aí, fica tudo calado. O zelo por tua casa, nós temos que ter esse zelo de Deus. O zelo pelas coisas de Deus, pelas coisas sagradas. Ninguém pode usar o sagrado para qualquer coisa não. A Eucaristia, a missa, a Eucaristia é coisa muito séria. Ninguém leva a sério a Eucaristia, nem dentro da igreja muitas vezes. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras? Os judeus ficaram com raiva de Jesus porque ele agiu assim. E eles vão matar Jesus, porque Jesus fez isso. Deixa matar. Jesus está no céu hoje, eles estão aonde? Que sinal nos mostras para agir assim? Aí Jesus respondeu: destruir esse templo, estava no templo, e em 3 dias eu o levantarei. Ele está falando do templo agora. Aí os judeus disseram: 46 anos. Herodes construiu esse templo em 46 anos. Herodes, ó, o pai do aborto lá, né, que mandou matar as crianças. Hoje tem um pai do aborto aqui no Brasil também, viu? 46 anos foram precisos para a construção desse santuário e tu levantarás em 3 dias? Só que Jesus estava falando do corpo dele, do templo do corpo dele, não é mais daquele templo. E o templo se acabou, o templo foi destruído. Depois que Jesus morreu, pelo ano 30 e tanto, no ano 70 o templo foi destruído. Está destruído até hoje. Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo, que é a Eucaristia. Coisa mais importante para nós é a Eucaristia, não profanar a Eucaristia. Você pode receber a Eucaristia na missa. Pode receber a Eucaristia fora da missa não. Preste bem atenção no que eu estou dizendo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Só vão acreditar depois da ressurreição. Enquanto Jesus estava com eles ali, nem Pedro, ninguém acreditou. Pedro foi trair, negar Jesus, Judas traiu, todo mundo fugiu. Eles eram medrosos, não entenderam nada. Só vão entender depois. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Ele vai morrer também na festa da Páscoa. Daqui a 3 semanas, a igreja vai reviver a morte de Nosso Senhor. Vendo os sinais que realizava, qual é o sinal? Isso aqui foi um sinal. Ele expulsou esse povo da igreja. Muitos creram no seu nome. O que salva a gente é a fé, é acreditar em Nosso Senhor. Mas a fé é seguir o que Ele manda. E não profanar a Eucaristia. Mas Jesus não lhe dava crédito, pois ele conhecia a todos. Essa frase é muito importante. Tá? Vendo os sinais que a realizava, muitos creram, nem todos creram. E Jesus não dava crédito, pois ele conhecia a todos. Jesus conhece cada um de nós. E não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano.
porque ele conhecia o homem por dentro. Jesus conhece o que está dentro de nós. Não adianta você esconder não, irmão. Um dia a coisa vem, um dia a casa cai e todo mundo vê. Não precisa botar a câmera na igreja todo dia não. Um dia a verdade aparece. Um dia a verdade aparece. Eucaristia é para missa, ou então confessa com o padre depois da missa, ele autoriza. Fora disso, ninguém está autorizado da Eucaristia aqui não. Aí tem a primeira leitura do Êxodo. É Êxodo 20. Esse Êxodo vai falar dos mandamentos de Deus, os 10 mandamentos. Se você esquecer quais são os 10 mandamentos, abra a sua Bíblia em Êxodo 20. Está lá. Naqueles dias, Deus pronunciou todas essas palavras. Quem está falando é Nosso Senhor, pela boca de Moisés. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Deus só é Deus, não tem outro Deus. Mas muita gente adora outros deuses. Vai atrás de macumba, de espiritismo, de horóscopo, de invocação de morto. Pois não venha comungar não. Pode ir atrás dos mortos. Confunde as coisas não. Esse é o primeiro mandamento. Pecado grave. Quem é maçom não venha comungar. Quem é espírita não venha comungar. Quem vai para macumba pode ficar lá. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma de Deus, como fizeram da Pachamama e botaram lá no Vaticano. Do que existe em cima nos céus ou embaixo na terra, do que existe nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses, como o franciscano se prostrou lá diante da Pachamama, que é um demônio. Nem lhes prestarás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, um Deus ciumento. Deus não admite que eu preste culto a Ele e vá prestar culto a um demônio, não. Aí fica endemoniado e vem para a igreja. Castigo a culpa dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração dos que me odeiam. Mas uso de misericórdia por 1000 gerações com aqueles que me amam. Deus é misericórdia, mas Ele vai julgar. Aí fala, depois vem os outros mandamentos. Honra teu pai, estou falando do jeito que está aqui. Depois você pode pegar o catecismo e ler Êxodo 20. Honra teu pai e tua mãe. Honrar o pai e a mãe é sustentar o pai e a mãe quando estão velhos. Não é botar no asilo, depois esquecer, nunca mais visitar. Tem filho que deixa a mãe aqui, abandona, nunca mais vem, não quer nem saber. Está pecando. Para que vivas longos anos na terra que o Senhor teu Deus te dará. Não matarás. Jesus disse que até o ódio é matar o outro, né? Uma raivinha vez ou outra não faz mal não, mas não pode ter ódio de ninguém, nem guardar rancor. Nem pode agir com raiva. Não cometerás adultério. Se comete adultério pelo olhar também. Foi o que ele disse. Com o desejo também. Não furtarás. Não furtarás. Principalmente o que é de Nosso Senhor. E a gente furta também. O tempo que a gente deveria rezar, não reza. Está furtando o tempo de Deus. Não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. Quantas vezes a gente não levanta, né? Às vezes não tem prova de nada e fala. Pecado mortal, hein? Não cobiçarás a casa do teu próximo. Quanta inveja. A mulher do teu próximo. Nem seu escravo, nem sua escrava. Naquela época tinha escravo. Hoje não tem mais, nem pode ter. Nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertence. A palavra de Deus hoje é essa. Né? Não estou com raiva não, é porque a palavra é essa mesmo. Mas geralmente eu estou com raiva, né? Então, eu falo da palavra. Se a palavra é essa, eu falo dessa palavra. Então o que tem que fazer é seguir essa palavra. É botar no nosso coração essa palavra. É procurar seguir essa palavra. Ela é para o Papa, para o Bispo, para mim, para você e para todo mundo. Ninguém escapa. Ninguém escapa. Não é porque é Papa, você não, não, é o primeiro. E o padre aqui na comunidade é o primeiro que tem que seguir essa lei aqui. Se não seguir, dessa comunidade, o primeiro condenado vai ser eu.
Se eu estou falando, não estou fazendo. Né? E finalmente a segunda leitura, que é a terceira, porque é a terceira que eu estou falando, que é da carta de Paulo aos Coríntios. Os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria, nós, porém, pregamos Cristo crucificado. Tem gente que está correndo atrás de sinal ainda hoje. Vai na internet para ver, aquilo ali é um vidente, Eu quero saber de vidente não, eu quero saber da palavra de Deus. Não tem mais vidente não, vidente hoje é a palavra de Deus, o que importa é a palavra de Deus e os sacramentos da igreja. Ninguém tem que estar correndo atrás de sinal não, nem sabedoria humana. O que a gente prega é Cristo crucificado aqui, que vai morrer na cruz, está aqui a cruz, está aqui a cruz, vai morrer daqui a 3 semanas, por causa do nosso pecado. É Ele que nós temos que pregar e seguir. E não atrás de coisa aí na internet, que muitos vão. Escândalo para os judeus e insensatez para os pagãos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, para nós também, Cristo é o poder de Deus. O poder de Deus se manifesta na confissão, na comunhão. Em seguir a palavra de Deus e obedecer. Pois o que é dito, insensatez de Deus é mais sábio do que os homens. O que é loucura de Deus é sabedoria. E o que é sabedoria do mundo é loucura e leva à perdição. Então é a gente que decide quem a gente quer seguir, né? A porta é estreita, o caminho é estreito, mas nós temos 3 semanas ainda para se converter. Hoje teve a caminhada penitencial na igreja de Fortaleza, não teve missa de manhã. Está tendo missa só agora à tarde, à noite. É já se preparando, nos preparando para a Semana Santa. É a semana mais importante do ano. Vá confessando já. Deixa para confessar no último momento não. Então, irmãos, as leituras de hoje são essas, né? Jesus não quer comece na casa dele. Comece principalmente de ideias contra a vontade dele, né? Essas ideias aí de abençoar. O único casal que pode ser abençoado na igreja católica, casal 2, é quem foi casado na igreja católica. Não se pode abençoar nenhum outro casal na igreja. Só quem está casado na igreja católica. Nem par, nem casal, não. Se está junto não pode, se está casado de novo não pode. E se tem outro par aí, também não pode não. O único casal que é abençoado na igreja é quem está casado na igreja. Mas estão inventando norma aí, né? Que nós se ouvia antes, né? Para botar essas coisas no lugar, porque tem muita coisa fora do lugar. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima.